Oi, pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouquinho a respeito de edema na gestação. É muito comum a gente ver mulheres mais pro fim da gestação, terceiro trimestre, sétimo, oitavo, nono mês, questionando que a perna tá doendo, que tá inchada, que tá pesada, que tá difícil de caminhar. Isso porque o útero, à medida que ele aumenta de tamanho, que o bebê vai crescendo, faz com que haja uma compressão de alguns vasos no abdômen, principalmente da veia cava. Isso faz com que fique difícil do sangue voltar. E aí acontece da mulher ficar edemaciada, inchada. Esse edema é normal quando ele tá nas duas pernas, quando ele não está associado a outras coisas. E o que pode ser que ele esteja associado que vai fazer com que você acenda aquela luzinha vermelha, quando você começa a pensar que talvez não seja o edema fisiológico da gravidez, não seja normal. Então você tem que prestar atenção em alguns sinais. Um dos sinais mais importantes, e é por isso que é fundamental você fazer o pré-natal certinho, é a questão da pressão. Quando o inchaço vem acompanhado de aumento da pressão, e às vezes não é uma pressão super alta, mas uma pressão um pouco mais alta, 14 por 9, por exemplo, 13 por 9, já começa a chamar a atenção de que talvez você esteja desenvolvendo pré-eclâmpsia. A pré-eclâmpsia é uma doença muito grave e as doenças hipertensivas estão entre as principais causas de mortalidade materna. Então é importante que, se você está percebendo que está ficando inchada, que está ficando com a perna diferente e talvez esse inchaço não seja só na sua perna, então o nariz está inchado, as mãos estão difíceis de você fechar porque elas estão inchadas, tem que tirar a aliança. E fez o exame de pressão, passou no pré-natal e a sua pressão está alterada, você provavelmente vai precisar fazer muito mais exames. Então vai precisar de uma avaliação de função hepática, renal, ver como é que tá os outros órgãos, ver como é que o bebê está, porque isso também vai interferir no bebê. Então preste atenção, se a sua pressão estiver subindo e você estiver inchada, talvez você esteja desenvolvendo pré-eclâmpsia e é uma doença muito grave. Mas pode ser que você não esteja com a pressão inchada e a sua perna tá edemaciada e, além de edemaciada, ela tá vermelha e tá doendo, e é uma só. Nesse caso, a gente pode pensar em outras duas doenças que também são muito importantes. A primeira, que é bem comum na gestação, é a trombose e também pode ser muito grave. Nesses casos, a gente tem que tomar cuidado porque a gestante, ela já tem um estado, gestante principalmente puérperas, é o que a gente chama de estado de hipercoagulabilidade. É mais comum que existam problemas de trombose nessas pessoas, em mulheres gestantes e mulheres que acabaram de ter bebê, principalmente nas que acabaram de ter bebê. Então, se você tá grávida e tá com edema, né, você tá com inchaço, que é numa perna só, que dói, que esteja vermelho, talvez esse seja um problema de trombose. E aí você vai precisar fazer o uso de anticoagulantes. É muito importante utilizar essa medicação, porque ela vai evitar que esses trombos talvez até se desprendam e formem outra entidade que a gente chama de êmbolo, né? Que é quando o trombo sai do lugar e ele pode ir para outros órgãos que são mais vitais, como por exemplo o coração, causar um infarto, ou o cérebro e causar um AVC, um derrame cerebral. E a terceira causa, que também é muito comum, de edema, é o que a gente chama de erisipela, é uma infecção. Então você vai sentir também o edema de um membro só, você vai sentir dor, você vai perceber que aquela região tá quente, tá vermelha, e isso pode aumentar e atingir outras camadas do tecido, então causar celulite, que é quando ela atinge também o tecido adiposo, tudo isso pode acontecer. Então você tem que ficar esperta, se você estiver ficando edemaciada, você tem que pedir ajuda médica e fazer a avaliação correta. A gente percebe o edema visualmente, mas a gente também percebe através do peso. Então, muitas vezes, uma gestante que ganha muito peso pode estar
edemaciando, ela pode estar juntando líquido, e isso ser um dos sinais daquela primeira doença que eu falei, que é muito importante, que é uma das principais causas de mortalidade materna, que é a pré-eclâmpsia. Então, hoje a gente fica por aqui e até a próxima. Se você tiver alguma dúvida, quiser fazer algum comentário, falar um pouquinho da sua história, se você se sentir à vontade, pode mandar mensagem, vai ser um prazer poder compartilhar isso com vocês. A gente fica por aqui, um grande beijo e até a próxima.